Olá, bem-vindos a mais uma conversa de consultório com Susana F. Rodrigues, psicóloga clínica e psicoterapeuta. Vamos falar na edição de hoje de ansiedade e ataques de pânico. De algum modo já aflorámos este tema quando falámos no trauma e quando falámos no burnout. Ainda assim, achei pertinente considerar que era importante falar num vídeo isolado sobre o assunto para que quem procure por este tema possa ter no imediato uma clarividência maior sobre o assunto. Ansiedade é uma palavra do dia nos tempos modernos. Cada vez mais ouvimos falar nela, cada vez mais percebemos cada um de nós em si, na sua própria vida, na sua correria do cotidiano, na maneira como encaramos e como interpretamos o mundo, conseguimos identificar quase sempre onde está a nossa ansiedade. Outros de nós, nem por isso. A ansiedade é um ilustre desconhecido na sua consciência, mas é um irmão ou uma irmã, no sentido de que lado a lado, tete a tete, ombro a ombro, está sempre connosco. Às vezes alguém nos dá assim um lamiré, uma pincelada muito pequena, que até nos faz entrar em perplexidade, como por exemplo o médico de família dizer: ele tem bicho carpinteiro, não é? Ou vejo que não consegue estar quieto, ou não és capaz de estar um bocadinho sossegado, se faz favor. Há de haver sempre alguém que nos vai dar um feedback de que nós temos uma agitação intrínseca. Sim, por definição, a ansiedade é um medo sem objeto. Eu, no meu ponto de vista, acho que ela não cobre tudo o que a ansiedade quer dizer. Porque eu posso ter ansiedade e tenho um objeto da minha ansiedade. Eu posso ver um urso e ficar ansiosa, porque ainda não tenho estratégia para fugir e evitar ser atacada. Então eu aqui considero que tenho um objeto. E quando nós falamos objeto é sempre entre aspas, ok? É um objeto de, quer dizer, é alvo da nossa ansiedade. Eu também posso ter uma ansiedade bem definida quando digo vou fazer o exame de código para a condução de automóvel, para tirar a carta da condução de automóvel, e é um objeto real, não é? Que eu vou fazer o exame e o código, regra geral, provoca muita apreensão na maior parte das pessoas que vai tirar a carta, até porque é fácil de chumbar no dito. Perdão. E portanto eu fico ansioso, portanto tenho um objeto da minha ansiedade. Mas é verdade, sim, que em muitas outras situações eu não tenho um objeto identificado para me causar ansiedade. E se alguém disser: estás muito ansioso hoje, e eu digo: desculpa, não dei conta. Não dei conta e sou capaz de ainda acrescentar uma adenda ao meu discurso. Mas eu não estou com problema nenhum assim neste momento, ou não estou a ver porque é que tenho que estar ansioso. Neste momento não há nada que eu esteja a identificar como causa dessa ansiedade. Aí sim nós podemos chamar uma ansiedade a um medo sem objeto. E porquê é que nós falamos a palavra medo associada à palavra ansiedade? Porque se verificou em termos da neurociência, bem entendido, não é? Com a ajuda de todas as novas técnicas de imagiologia e de biomedicina, nós já chegámos à conclusão de que todo o mecanismo biológico, psicofisiológico, vejam como eu pus a palavra atrás, psicofisiológico, ou se vocês quiserem tirar-lhe a palavra, isto mantém-se tudo igual. O mecanismo fisiológico, ou biológico, ou bioquímico, ou psicoquímico, o que tiverem que chamar, da ansiedade, é exatamente igual ao do medo, é igual ao da angústia, é igual ao do stress, é igual ao da ansiedade. Então, se o mecanismo tirado a papel químico, como se dizia na minha escola, é igual, então estamos a falar de um mesmo mecanismo.
ou seja, a quantidade de substâncias que é libertada a partir dos neurotransmissores que estão alterados durante um estado de ansiedade e todos estes que eu acabei de dizer e afins, é semelhante. E são as mesmas substâncias, há o mesmo impacto das mesmas substâncias a passar de um neurónio para o outro, na dita sinapse, que é a passagem do impulso nervoso de uma célula nervosa para outra célula nervosa, mas que se está a dar de maneira inadequada, que se está a dar de modo não regular e que me permite, ou que não me permite estar ajustada e tranquila e que me fornece um estado de agitação interno. Ora, há pessoas que já nasceram ansiosas, às vezes porque a nossa mãe já era ansiosa no nosso útero, ou no útero onde eu nasci já havia muita ansiedade. Na pele da minha mãe, enquanto ela me segurou, enquanto eu fui bebê, já eu sentia e depreendia muita ansiedade, muita agitação interna, muito medo de algo que não é mentalizado e metabolizado, como eu costumo dizer. E, portanto, enquanto bebê, aprendi a estar nos braços intranquilos e nós absorvemos, eu costumo dizer, fagocitamos intrinsecamente a ansiedade dos outros. Reparem, não é só o bocejo que nos contamina. Se alguém estiver a bocejar ao pé de mim, ou às vezes basta falar na palavra, já nós estamos com vontade de bocejar. E contaminamos-nos, nós também bocejamos. Em relação à ansiedade é a mesma coisa. Se eu vejo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, e essa pessoa tem um mecanismo para diminuir a ansiedade que é implícito e nem sequer é pensado, que é andar de um lado para o outro, zum, 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 zum. Às tantas eu acabo por dizer, epá, para lá um bocadinho, já me estás a pôr nervoso. Eu estou tão nervosa já quase como tu, só de te ver andar de um lado para o outro. Ou seja, eu costumo dizer isto, introjeta-se, a ansiedade introjeta-se. Agora, obviamente que nós temos níveis e níveis de ansiedade. É necessário um nível de ansiedade X, maior do que a ansiedade que existe ao nível da estabilização e ao nível da tranquilidade, quando eu tenho, por exemplo, que ter alocado a energia para uma performance. E essa performance pode ser fazer o exame de código, pode ser ir fazer o exame da faculdade, pode ser ir representar uma peça no teatro, pode ser ir fazer uma telenovela e filmar, ou pode ser simplesmente ir fazer os 300 mil metros barreiras. Não deve existir 300 mil metros barreiras, mas não faz mal. Ou seja, uma performance desportiva. Ou seja, de facto, é necessário sempre uma ligeira quantidade de ansiedade para que eu tenha uma performance excelente. Lembro-me de há muitos anos atrás, quando comecei a minha carreira, em 1991, exatamente, ter ido a ir fazer o meu primeiro congresso, em que eu apresentei a minha primeira palestra num congresso. E era uma novidade, não é? Era tudo novo para mim. E, portanto, eu pensei, é provável que eu vá ansiosa. E se eu bloqueio lá no meio dos médicos todos e dos hospitais todos a olhar para nós? Não, espera, eu já sei o que é que vou fazer. Vou diminuir toda a minha ansiedade. Portanto, eu fiz yoga, eu corri nesse dia não sei quantos quilómetros de manhã, fiz relaxamento e fiz uma massagem. E senti-me completamente relaxada. Obviamente que eu não ia com nem uma pontinha de ansiedade, mas fiquem sabendo que não foi a minha melhor performance, porque eu arredei de mim própria aquela pequenina quantidade esperada para a performance. E, portanto, essa aí nós não podemos anular. Faz parte da desenvoltura do comportamento haver uma ligeira ansiedade que nos impulsiona para a ação. Para a ação ou para a desenvoltura cognitiva, bem entendido. Agora, quando passa desse limite,
Quando passa desta quantidade, que é desejável e que tem a ver com uma performance proficiente, então passa a ser algo já a caminho da patologia. Algo que, de algum modo, vai me prejudicar. Algo que eu não estou a conseguir controlar. E algo que vai influenciar, obviamente, a minha performance a todos os níveis. E, portanto, nós percebemos muito bem, por exemplo, que as crianças hiperansiosas são também as que são hiperagitadas, não é? São as que têm déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. São aquelas que não conseguem estar quietas no lugar, que têm bichinhos carpinteiros. São aquelas que estão sempre a hiperventilar, porque há uma necessidade intrínseca do corpo, e já vamos falar sobre isto, para repor o oxigênio em falta, respirando com maior ritmo e a maior cadência. São as crianças que menos atenção dão aos estímulos, pelo menos atenção continuada, porque conseguem dar uma atenção só pontual e depois desligam, porque não conseguem estar muito tempo a dar a atenção ao estímulo e, portanto, também não a avaliam suficientemente para ter uma boa performance, etc, etc, etc. Quando o nível de ansiedade se avoluma para níveis extremos, eu posso falar numa angústia extrema, e a angústia é sempre algo mais do que só a ansiedade recorrente, ou então um ataque de pânico. Vamos primeiro falar aqui agora nos sintomas da ansiedade. Como é que eu dou conta de que estou ansioso ou de que os outros estão ansiosos e que alguma coisa não se está bem comigo? Quando eu, mediante determinadas tarefas, pode até ser as do cotidiano, mas habitualmente são aquelas que são um pouquinho à margem do cotidiano, são as que têm a ver com mudanças ou sair da minha zona de conforto. Quando faço essas mudanças ou a essas tarefas, eu começo a ficar aquilo que eu chamo nervoso. Aumenta o meu débito urinário, passo mais tempo no quarto de banho e com curto espaço de tempo entre entre uma vez que vou ao quarto de banho e a outra. Também em relação à defecação, pode acontecer eu ter obstrução, não é? E não consigo, estou absolutamente de rastos com isto, ou pelo contrário, ter uma diarreia daquelas de caixão à cova, como diz uma amiga da infância, que irrompe sem eu dar conta e eu alago-me. Pode ser eu ter arrepios e que eu identifico como arrepios de calafrio, ou suores quentes, ou até eventualmente suores frios, que também não consigo controlar. Sudação também nas mãos. Pode acontecer aquela agitação que eu já falei, eu não conseguir estar quieto. E, portanto, o mecanismo de reparação do próprio corpo é repor a homeostase, então aumenta o movimento também para haver mais débito respiratório, e já vamos falar sobre a respiração. Pode haver um ligeiro aumento do batimento cardíaco, uma dor, por exemplo, na zona torácica, uma dor pericordial, aqui junto ao diafragma. Estou a ter cuidado para não mexer no microfone, como devem entender, mas pronto, é aqui por esta zona, ou às vezes identifico por esta zona, que às vezes as pessoas até pensam que é qualquer coisa tipo coração. E estamos aqui a falar uma ansiedade ligeira, portanto ainda estamos a falar em sintomas ligeiros. Depois, uma falta de concentração. A ansiedade faz com que eu não consiga varrer o ambiente no sentido de alocar os meus sentidos perceptivos a todas as variáveis e os estímulos que eu necessito, e portanto faço aquilo que habitualmente na escola nós chamamos eu li na diagonal, eu vi na diagonal. Epá, não dei a devida atenção, vi na diagonal, ok? E a ansiedade não nos deixa estar demasiado tempo alocado ao estímulo e, portanto, fazemos uma avaliação em diagonal, ou seja, rápida, sem nos determos nos detalhes. Deter nos detalhes, lindo, faz mal. Às vezes há algumas dores de cabeça, ou pelo menos uma pressão na cabeça, pode ser aqui na zona frontal, outras vezes é aqui na zona occipital, temos uma pressão junto à cabeça, também uma tensão exacerbada da zona dos ombros e pescoço, e às vezes uma dor
não é? Intensa toda esta zona, dores musculares, por exemplo, nos braços ou nas pernas ou coxas, e uma grande agitação, andar de um lado para o outro e não conseguir estar quieto no mesmo sítio. E, em primeira e última instância, o grande sintoma da ansiedade é a coartação da respiração. Ou seja, eu avalio o mecanismo da ansiedade, não é? De origem psicológica, portanto é psicogénico, tem a ver com isto. Eu avalio o estímulo, ou os estímulos, ou seja, o que for, mesmo que seja inconscientemente, como apreensivo ou como ameaça, e tudo isto é inconsciente e não quer dizer que tenha a ver com o que vocês conhecem do significado ameaça no vosso pensamento, mas que é uma ameaça na mesma é algo com que eu não consigo lidar, mesmo que seja inconsciente, e portanto, ao sentir ou avaliar o ambiente como algo que eu não estou a conseguir lidar, dá-se uma alteração na libertação de determinadas substâncias, nomeadamente a serotonina, a acetilcolina, endorfina, até a dopamina, a acetilcolina, olha, muita coisa a terminar aí, né? Ok? Que vão ser libertadas em quantidades anormais e sem entrar em grandes detalhes, está bem, no mecanismo neurofisiológico, e que faz com que o impulso nervoso seja feito de outra maneira e que haja logo, imediatamente, uma dificuldade em processar o oxigênio. E, como quase sempre que nós estamos apreensivos com qualquer coisa na nossa vida, a primeira reação que temos é cortar a respiração. Eu vou fazer por exagero, para vocês perceberem. Se eu vejo um urso, e eu não sei lidar com um urso, e muito menos aqui no Ocidente, não é? À minha frente, a minha primeira reação é fazer logo qualquer coisa deste estilo. E contenho. E reparem como também fechei os punhos com veemência. Se estou perante o meu exame de código, eu estou a fazer o código e mal respiro. Eu estou de tal maneira nervosa, com o medo que possa chumbar e ter gasto este dinheiro todo e alocado toda a minha energia e finanças num projeto que depois vai ficar em águas de bacalhau, que eu fico coartada, ou seja, mal respiro. Muitas vezes nós vemos isto em consultório, mesmo que seja às vezes em consulta online, vemos como a pessoa fala, respira o normal, mas o suficiente para viver. E não se nota realmente que haja nenhum movimento aqui na zona peitoral e muito menos na zona abdominal. E o que nós notamos é que de facto a pessoa não respira. Ao não respirar, não há entrada de oxigênio, este não é captado na mesma quantidade pela hemoglobina, não é levado às diferentes partes do corpo esse oxigênio, nomeadamente ao cérebro, que é a parte que nos interessa aqui, que é a parte psi, e ao haver menos oxigênio, as tais substâncias neurotransmissoras e outras hormonas que são comandadas por uma quantidade de órgãos do corpo que vão de facto estar anormalmente a ser libertadas ou a ser libertadas em excesso ou o contrário, parcimoniosamente, e portanto eu vou ter pouco oxigênio nos meus músculos, que se vão contrair, ok? Vão ficar tensos, menos oxigenados, e eu vou estar menos oxigenada em geral. Deste modo, começo a sentir a intensidade da ansiedade e ela irrompe por mim fora. Há pessoas que começam a dizer assim, começa a vir de baixo para cima, eu sinto a coisa a chegar aqui e vir-me ao cérebro e eu quase a arrebentar.
e outros dizem, eu sinto uma pressão aqui, eu estou a arrebentar, eu preciso de mexer, eu preciso fazer qualquer coisa, eu preciso sair daqui, eu preciso gritar, eu preciso dizer qualquer coisa. E porquê é que as pessoas precisam de se mexer e de gritar? Ao mexer ou ao gritar, o que eu estou a fazer é permitir ao meu corpo abrir mais as vias aéreas para entrar mais oxigênio. Implicitamente, se a minha cabeça não me deixa tomar uma decisão e trabalhar a minha ansiedade, o meu corpo dá-me o sinal e eu começo a mexer-me, ou começo a andar de um lado para o outro, não é? Ou começo a mexer os braços, ou começo a estar inquieta na cadeira, ou começo a levantar-me e depois é que daí a pouco sento-me e por aí fora. Ou seja, inconscientemente o meu corpo percebe que eu precisei de movimento, não é? Para que as minhas vias aéreas abram e que eu comece a respirar. Daí que o exercício físico seja de facto um exercício, seja de facto uma atividade que nos vai trazer benefícios a todos os níveis, nomeadamente até no tratamento das situações ansiosas, porque me permite respirar. Quando a situação da ansiedade começa a exacerbar-se, eu começo a sentir ainda mais sintomas. Eu começo a sentir um bloqueio cognitivo, eu não consigo pensar, raciocinar, é assim que as pessoas dizem. Eu quero fazer as coisas, mas não penso. Eu ando como um autómato na rua e às tantas nem me lembro de ter feito o caminho. Ou a guiar também. E se me perguntarem por onde é que passei, dizes muito bem, não sei se eu passei por ali, qual foi o caminho que eu fiz, porque bloqueei. Ou eu quero efetuar um conjunto de diligências intelectuais, não é? Ou académicas, e não consigo nem ir ao exame, ou estou no exame e tive uma branca, ou coisa que o valha, e portanto bloqueei. Esta palavra bloquear diz tudo. Quando a ansiedade se exacerba, eu estou a começar a bloquear-me. Começo primeiro com os sintomas físicos ligeiros e depois começo a bloquear em termos cognitivos, até atingir uma coisa que me começa logo a preocupar, que é quando eu deixo de ter acesso às palavras. Parece que não me lembro o que é que vou dizer. As palavras, as frases ficam no meio e a minha memória está pela rua da amargura. E eu às vezes dou uma vistoria para dentro e digo assim, mas eu tenho 30 anos, como é que é? Eu não estou a ficar com Alzheimer ou com qualquer coisa na área demencial ou de senilidade, o que é que se passa aqui? Mas na verdade não consigo ter proficiência cognitiva, não consigo dar a atenção necessária à estimulação e às coisas que eu preciso de me debruçar para efetuar as minhas tarefas do dia-a-dia, não consigo concentrar-me, não consigo resgatar informação retida, não consigo ter coerência no pensamento e se tiver que atuar de emergência, por exemplo, tentar salvar uma pessoa que está em perigo ou tentar, sei lá, combater um fogo na minha chaminé, qualquer coisa assim, não consigo, fico bloqueada. E nessa altura dizemos estou com uma branca ou bloqueei. Um belo dia vamos nos aperceber de outra coisa, é que sem nos darmos conta, começamos a restringir até alguns sítios onde vamos. Começamos a cingir-nos mais à casa ou a sair de casa fazemos sempre os mesmos percursos por aquele lado, porque são mais conhecidos, parece que tenho mais controle nas variáveis. Começo a ter alguns problemas de estar em espaços fechados ou no elevador, que nunca tive problema nenhum, começo a sentir-me com dificuldade em respirar. Começo a não gostar de andar de transportes, muita gente, sinto-me abafada, o metro apanho numa estação, saio noutra a seguir, começo a sentir-me tonta nos centros comerciais, muita gente, muita estimulação, começo a ter a sensação de pré-desmaio ou de andar à roda, pode não ser só o desmaio. Eu, por exemplo, quando a minha sensação de pré-desmaio não é de andar à roda,
Portanto, pode ser as duas coisas juntas para algumas pessoas, ou pode ser em separado, andar à roda ou ter a sensação de que não estou com o controle da minha pessoa e que vou desfalecer, que vou deixar a minha musculatura cair. Ou começo a ficar lívida, não é? Branca como a cal, e às vezes implicitamente metemos a cabeça para baixo, porque percebemos que precisamos de fluxo de sangue ao cérebro, ou deitar-nos na horizontal e levantar as pernas. Às vezes é intuitivo, parece que ninguém nos disse para fazer, mas nós fazemos. Ou sentar-nos imediatamente e tentar recuperar a postura, ou a compostura, não sei. Outro sinal que começa a acontecer é, à mínima coisa deste tamanhinho, começamos a explodir. Seja lá o que for que nos digam, mesmo sem insignificância nenhuma, tornamos uma montanha, não é, de problemas, e tornamos isso um ataque pessoal à nossa pessoa e disparamos. Disparamos, e não se esqueçam do que eu disse, um mecanismo psicofisiológico, ou neurofisiológico, ou psiconeurofisiológico, o que vocês quiserem chamar, é exatamente igual ao da ansiedade, ou da agressividade, ou do stress, do burnout, do ataque de pânico, etc, etc. E, portanto, andarem os dois de mão dada, a minha ansiedade e a minha agressividade, não é novidade nenhuma, ok? É porque estou muito nervoso que fico agressivo. Às vezes chego a desculpar-me e a dizer, pá, desculpa lá, eu estava muito nervoso, por isso é que eu reagi assim. Desculpa lá ter sido agressivo. Ou seja, nós implicitamente percebemos que estar nervoso ou ansioso tem a ver também com a agressividade. E, portanto, o meu limiar de reação à frustração passa a ser muito pequeno. Eu frustro-me com coisas muitíssimo menores do que aquelas que habitualmente me levavam à frustração. Por outro lado, aquela dor que eu sentia aqui, uma pressão no peito, passa a ter uma expressão ainda mais vincada. Já não é só pressão, e passa a ser mesmo uma dor muito aguda na zona torácica ou aqui na zona periférica ao diafragma. E eu começo a ter que parar de fazer o que estou a fazer, porque sinto que não estou a conseguir lidar com isto, e mais de 98% das vezes agarro nas minhas perninhas e vou à urgência do hospital. Eu acho que fazem sempre bem, não vá ao diabo de selas e ser mesmo qualquer coisa, tipo um infarto ou coisa que o valha, é sempre bom fazer a triagem. Agora, uma coisa é certa, felizmente a maior parte das idas à urgência com dores deste estilo, que acaba sempre na cardiologia, como é óbvio, mas felizmente 80% dessas dores são de origem psicogénica, ou seja, são de origem psicológica, e portanto são coisas como estas que eu acabei de dizer. Não quer dizer que a pessoa não tenha a dor e tem mesmo, e ela é real, ok? Só que esta dor é de origem psíquica, não é uma origem como um infarto de miocárdio, não é? Ou algo que o pareça, que tem na sua gênese alterações físicas muito concretas e obstruções do fluxo sanguíneo ao coração e vice-versa, e a dificuldade dos pulmões bombearem, lá. Não, aqui estamos a falar de dificuldades, sim senhora, na respiração, dificuldades no batimento cardíaco e dor intensa, mas que tem origem psicológica, tem a ver com a minha avaliação do mundo, mesmo que eu não tenha consciência dessa avaliação. Mas 99,999% eu não tenho consciência da avaliação do mundo, que eu faço do mundo, e não tenho consciência de que esta interpretação me está a causar problemas físicos e psicológicos. E, portanto, eu vou começar também a sentir um batimento cardíaco descontrolado, não é? Uma taquicardia ou taquicardia, como vocês quiserem chamar. Às vezes, se for tirar a tensão, ela está ao rubro, habitualmente bastante elevada, o que não quer dizer que também não esteja bastante baixa, mas é muito frequente ser bastante elevada, porque aí estamos a falar de uma tensão arterial, não é, secundária ao meu estado de ansiedade extrema. O meu medo das consequências e do desconhecido, não percebo porque é que isto me está a acontecer, que ainda exacerba mais
a minha ansiedade e eu começo a ter ataques de pânico. E há ataques de pânico mais padronizados, mais standard em relação a outros ataques, mas o que não quer dizer que seja tudo assim, ok? Mas é muito habitual acontecer ter ataque de pânico no carro. O carro representa exatamente um local para muitas pessoas onde eu posso perder o controle. Representa exatamente aquilo que me fará avaliar uma situação, aquilo que me permite avaliar o surrounding, não é? De modo mais descontrolado. É a mesma coisa como se eu tivesse que guiar, não é? Ou dirigir um barco à vela, mas não faço a menor ideia como é que eu caço uma vela, como é que eu cambo, como é que eu iço uma adriça, como é que eu caço uma escota, etc, etc, etc. Ou como é que eu faço uma bolina, ou o que tiver que fazer. Vou por intuição ou simplesmente não consigo e vou à deriva, sabe Deus para onde, ou vou encalhar em algum lado, ou vou embater no molhe e vou morrer, ou vou afundar. Portanto, isto é a mesma coisa, a sensação que a pessoa começa a ter é que começa a ter um ataque de pânico, mas ela ainda não se apercebeu disso, e a sensação é que vai morrer e que vai perder o controle a tudo o que se passa. E, portanto, no carro é habitual isto acontecer. Também é habitual acontecer eu ter a dor quando me aproximo ou quando estou na perspectiva de ir para um local onde eu sinto que não estou a gerir as variáveis. Estilo, no meu local de trabalho, não há qualquer coisa que se está a passar por ali, mesmo que eu não tenha consciência, mas habitualmente até temos. Não gostamos do que fazemos, aquilo não é o sítio que queremos, onde queremos trabalhar, não é aquele ambiente. Há lá uma pessoa que nos põe em estado de sítio, com a qual não estamos a conseguir lidar, que nos faz sair do sério, ou que nos humilha, qualquer coisa assim, toca lá no núcleo de humilhação que a gente tenha, ou não era este mesmo, não era esta a carreira que eu queria, eu sou advogado, mas de facto o que eu queria ser era pintor, e portanto não estou confortável nesta profissão e faço em consideração a quem esperou de mim que eu fosse advogado. Ou eu próprio auto-impus-me a mim próprio que tinha que ser advogado, porque com a pintura ninguém consegue viver em Portugal. São uns quantos sortudos. E tenho este script na minha cabeça que não me deixam estar liberto e passar a alterar a minha rota profissional. Então, quando me aproximo do meu local de trabalho, começo a ter a dor. Ou começo a ter falta de ar. Eu não consigo respirar. Toda uma zona, não é? Aqui entre o peito peritoráxica e perirrespiratória, aqui nestas zonas, e também peribucal, que me faz estar numa tensão enorme e eu não consigo respirar, sinto-me aprisionado aqui nesta zona superior toda do corpo, sinto uma tensão muscular, uma dor forte, 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 e eu recuo e não vou trabalhar. E, portanto, é muito habitual acontecer isto ao sair de casa, ao me confrontar, por exemplo, com os transportes, ao me confrontar com uma fila de carros chamada bicha, por exemplo, na ponte, ao atravessar a ponte, ao aproximar-me de um precipício, uma quantidade de coisas que me vai começar a colocar na rota do pânico. E então eu começo a ter a minha vida toda tomada de assalto pelo estado em que as coisas ficam. O mais vulgar é ir muitas vezes ao hospital, à urgência, como eu disse, e a maior parte das vezes os cardiologistas são de facto, e às vezes até os médicos de medicina interna fazem a primeira triagem e às vezes nem chega a ir à cardiologia, são de facto pessoas que têm uma certa sensibilidade já para isto, já perceberam, e se não a tiveram, nós vamos voltar lá várias vezes, sempre a pensar que alguma coisa está mal, mas o ecocardiograma, quando conseguimos fazê-lo finalmente, vem sempre limpinho, impecável, e verifica-se que tudo está bem em termos fisiológicos, mas o que não está bem é que fisicamente eu tenho aqueles sintomas. Portanto, eu vou chamar a isto uma sintomatologia psicossomática. Mas para eu alterar
isto, eu tenho que acalmar e tenho que mudar a minha perspectiva na leitura, a interpretação que eu tenho do mundo ou da minha capacidade de lidar com o mundo, quer seja consciente ou não, mas se for inconsciente eu tenho que fazer um trabalho qualquer, tenho que mergulhar lá nos rios subterrâneos, lá no meio das águas também do iceberg, que têm a parte submersa ainda não visível, tenho que ser mergulhador e tenho que provavelmente procurar ajuda e ir com alguém, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta de várias áreas, até a própria yoga pode ajudar, a meditação, por aí fora. Já vamos falar sobre isso. E, portanto, eu terei que perceber e tomar consciência daquilo que me está, de facto, a condicionar fisicamente, a ponto de eu já não conseguir levar a minha vida normal. Porque os ataques de pânico são realmente algo extraordinariamente perplexante. Eu não sei se isto existe, esta palavra, mas eu fico perplexo porque é muito paroxístico. Eu costumo dizer, é muito... atrapalha, ficamos muito bloqueados com a quantidade e aí a confluência de sintomas todos na mesma orla, não é? No mesmo sentido, mas que se eu entender que são psicológicos, ainda fico perplexo por entender que tem uma expressão física. Então, mas é psicológico, mas tem uma expressão física? Claro que sim. O soma, que é o corpo, e a psique, que é a nossa psicologia, não é? Aquilo que somos, estão de facto intrinsecamente relacionados. Não é? Nós somos seres biológicos e psicológicos e sociais, bem entendido. Todas estas três dimensões se intercruzam, não é? Se autorregulam uma às outras. Se uma coisa está mal, a outra estará mal e a outra estará mal. Portanto, não é à toa que nestas alturas também temos as nossas relações todas pés para o ar ou pernas para o ar, em que nada parece que está a funcionar, em que chegamos às vezes a casa e dizemos: epá, que pouca sorte a minha, só me acontece tudo e mais alguma coisa este mês, e nós não entendemos sequer que o nosso próprio comportamento vai na direção de reforçar e reforçar este sentimento de incorrelamento. Agora, podíamos estar aqui mais 1000 horas a falar sobre a ansiedade, a angústia, a ansiedade exacerbada, os ataques de pânico e por aí fora, e as conversões somáticas de outra orla que podem chegar às conversões tipo parésia de metade de uma face, parésia dos membros inferiores, parésia dos olhos ou da visão, e as cegueiras psicológicas ou outras coisas parecidas. Não vamos hoje falar sobre elas, mas podemos chegar lá. Mas antes que você chegue a um estado desse, em que você sente que já perdeu o controle total àquilo que sente e à maneira como está psicologicamente neste momento, eu vou-lhe dar algumas dicas de como trabalhar a sua ansiedade. Ponto número 1. Todo o tratamento da ansiedade e de ataques de pânico e suas consequências tem também um traço comum, um tronco comum, que é, se ela é de origem psicogénica, a origem psicológica, não é? Na gênese estão os problemas psicológicos, portanto terá sempre que haver alterações psicológicas para que haja as alterações físicas. Não vai servir você tomar todos os inderais possíveis e imaginários e todas as benzodiazepinas que quiser, ou todos os Capoten, ou Adalat, ou seja o que for, todos os medicamentos para o coração, para a tensão arterial, para a ansiedade e para a depressão e tudo o que quiser chamar, ou até medicamentos psicotrópicos, se você não decidir, vai ter que ter outro rumo na sua vida. E que algumas coisas, algumas dimensões da sua vida vão ter que mudar para mudar esse estado de coisas. Ou seja, entenda o seguinte: o sintoma veio de dentro, da sua psique, daquilo que você interpreta do mundo. A cura terá que vir também de dentro. Não é um locus de controle externo. Você não vai só a partir do exterior conseguir combater isto. Vai ter mecanismos internos com coadjuvação de atividades
externas, e aí vai conseguir dominar e controlar os sintomas. Como? Pode fazer uma psicoterapia, sabem que eu puxo sempre esta brasa, não é? À nossa sardinha da nossa área, e não será por acaso, porque estou a falar de temas psi, portanto, são de facto as grandes linhas da frente de tratamento para as questões da ansiedade, da angústia exacerbada, dos ataques de pânico e por aí fora, são realmente os tratamentos psíquicos, quer psicológicos, quer psicoterapêuticos, quer psiquiátricos, e coadjuvados, evidentemente, com outras coisas. Primeiro, se calhar eu também tenho que fazer uma imersão, uma viagem dentro da minha própria vida e da maneira como estou a encarar as problemáticas da minha vida e fazer, talvez, um dossiê de mudança, alterar a minha maneira de estar na vida, alterar a maneira como avalio as circunstâncias, como me avalio o meu comportamento face às circunstâncias e como atuo no mundo. E se calhar tenho mesmo que fazer mudando drasticamente os azimuths em relação ao passado. Eu também posso fazer uma avaliação em relação à minha postura em relação a determinadas situações que identifico como estressantes e alterá-las de imediato, não é? Por exemplo, eu não gosto mesmo de ser advogado, ponto, eu vou deixar de ser advogado, e às vezes isto serve, foi uma decisão que eu tomei e acaba-me com os sintomas. Outras vezes eu terei que também procurar zonas de bem-estar e de prazer que me tragam também uma capacidade de desbloquear o meu cérebro, de oxigenar, ou seja, respirar, 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 para que eu veja o mundo de outro modo e possa tomar esses caminhos que às vezes não tenho a coragem, nem encontrei ainda o timing certo para fazer. E eu falo, por exemplo, em yoga. A yoga, e existem vários tipos de yoga, eu não vou enumerar aquele que eu acho que é o mais correto, porque se calhar não há o mais correto. Há várias vertentes da yoga e cada um escolherá aquela que poderá eventualmente ser mais compatível com a sua maneira de ser, ou que lhe poderá trazer mais benefícios. Às vezes pode ser mais isto, mas tem uma coisa, vai obrigá-lo a parar e vai obrigá-lo a respirar. Pode fazer exercícios de relaxamento, e existem bastantes, e se recorrer à net, hoje em dia temos este manancial de divulgação de imensas coisas que antigamente só se faziam ou connosco em consultório, presencialmente, a induzir o relaxamento às pessoas, ou com gravações em cassete ou em DVDs, eu lembro-me de ainda fazer assim, ou que eu gravava a minha voz nas cassetes para os meus pacientes, ou nas formações que eu dava. E hoje em dia tem a possibilidade de ir à net e encontrar todo tipo de vídeos ou de MIDIs, de ficheiros áudio com indução de técnicas de relaxamento. Pode fazer meditação. E neste caso eu sugiro sempre uma meditação guiada, ou por profissional treinado, ou recorrendo também a algumas coisas da internet. Eu sempre recomendo que procurem sites ou canais de YouTube que sejam científicos e que tragam de facto comprovadamente a certeza de que aquilo está a ser bem feito e que não é apenas uma pessoa curiosa que meteu ali, não é? Que não é apenas uma Wikipedia do YouTube ou do relaxamento, que toda a gente acha que é expert e que sabe tudo e mete lá. Saibam escolher bem, vão aos sites dos profissionais ou das clínicas e dos centros de bem-estar e de meditação, etc, etc. Façam retiros em que as pessoas estão durante 5, 6, 7 dias alocadas a um trabalho só específico de trabalho de metabolização destas coisas específicas, destas coisas psis, com orientação, facilitação e guidance de pessoas da área psi, por exemplo. Façam exercício físico, respirar, respirar, respirar. Esta é a ordem do dia. Aprendam
a fazer algumas técnicas de controle da respiração, por exemplo, a técnica diafragmática ou a técnica abdominal. É a mesma, mas com dois nomes diferentes, e é fácil de aprender, embora no início a pessoa está habituada a respirar com o tórax e vai achar difícil, mas depois vai conseguir controlar. E eu devo dizer que estas técnicas de domínio da respiração, sobretudo esta diafragmática, é tão poderosa, que usa-se muito, por exemplo, com mindfulness, nos hospitais, nos serviços de oncologia de combate à dor. São coadjuvantes do combate à dor, porque permitem que haja a libertação de algumas substâncias e de algumas hormonas e de alguns neurotransmissores que são quase que anestesiantes, que combatem a dor ou que provocam bem-estar, como a oxitocina ou a endorfina, por aí fora, e que só com respiração é possível fazer com que estas substâncias sejam segregadas numa quantidade necessária no organismo. Parece inverosímil, não é? Vocês dizem, mãe, a Susana está a inventar coisas. Esta gente das áreas psi está tão convencida que tudo o que é psi vai tratar o mundo, que nos vêm falar em coisas que incrivelmente não funcionam coisíssima nenhuma. Eu não me vou debruçar aqui numa especulação e numa discussão sobre se isto é válido ou não é válido, e se são ou não técnicas válidas para si, que podem não ser para si, mas que são para os meus pacientes, para os pacientes, todas as pessoas que procuram esta ajuda e que são válidas para mim na minha vida do dia a dia, digo-vos que são. Ou seja, é difícil muitas vezes de nós metermos no nosso dia a dia, pararmos e metermos estas técnicas como fazendo parte do nosso cotidiano, como lavar os dentes, mas uma vez que as tenhamos feito, vamos ver intrinsecamente os benefícios que elas nos trazem. Outra coisa que precisamos de fazer é também olhar para o impacto que estas coisas que são nossas têm que nos amam, nas pessoas que nos rodeiam, e como é que isso também tem impacto na maneira como as amamos. E se você vê que não está bem, então o meu desafio é que procure mesmo ajuda e que se coloque bem e que faça algo por si, algo por quem ama e algo por quem lhe ama a si. Não, as coisas psi não têm o mesmo tipo de tratamento que as coisas físio, as coisas somáticas, porque se estiver com uma dor de cabeça, eu posso tomar um paracetamol e a minha dor de cabeça vai à vida. Se eu tiver partido uma perna, eu posso, ou ser submetida a uma cirurgia ortopédica, eu posso pôr uma tala, ou posso pôr um gesso, posso fazer um tratamento específico e tirar uma radiografia e vejo que há uma fratura, e vejo que há uma melhoria da fratura mediante um conjunto de medicamentos anti-inflamatórios e de fisioterapia, tudo o que eu acabei de dizer, e portanto há ali um tratamento consubstanciado em actos concretos, mas as coisas psi, infelizmente, parece que não se vêem. Mas quando você tiver um ataque de pânico, ou quando estiver com uma ansiedade daquelas agudas, em que não tem controle sobre si, você também já está a ver. Só que é assim, com a perna partida, você no imediato diz ai, e vai ao médico. Com as coisas psi, você pensa, amanhã já estou melhor. Ou isto vai passar. Ou eu vou conseguir. Isto não passou de um susto. Não, eu não estou maluco. Eu não preciso de tratamento. Não, eu dou conta do recado. Deixa que eu já te digo como é. Eu cá vou conseguir fazer as coisas. É como se nós tivéssemos vergonha de fragilizar em termos psi, mas, por exemplo, não tenho vergonha de ter partido a minha tíbia a jogar futebol. Aliás, foi numa boa causa, foi a jogar futebol. Mas que vamos inventar nome, Jordan, tenho 37 anos, sou um homem bem-sucedido na vida, tudo parece estar bem e a minha vida é shining, de repente começo a ter ataques de pânico e não saio de casa porque nem sequer sou capaz de guiar. Tenho que contratar um motorista ou eventualmente passar a ir com a minha esposa,
ela é que me vai levar ao trabalho. Admitir que isto tem uma componente psicológica, não, porque eu até sou capaz de controlar e gerir a minha vida toda. Portanto, patentear fragilidades a nível psicológico não é fácil para ninguém, porque se decretou em termos societais que a fragilidade psicológica é uma espécie de loucura e é para gente maluca, filhos de um Deus menor, e quem consegue controlar a sua vida não entra em depressão, não entra em ansiedade, não tem ataques de pânico, não é obsessivo ou compulsivo, não tem TOC, não é? Transtorno obsessivo cá agora. Portanto, nós temos capacidade de controlar a nossa vida e, portanto, vamos andando e deixando arrastar. O deixar arrastar nesta área pode ser irreversível. Um dia pode colocar-se a si próprio num sítio onde já não tem controlo por nada do que sente, nem nada do que faz. E aí, hello, psiquiatra. Como imagino que você não quer chegar a este ponto, ou imagino que pelo menos não quer chegar ao ponto de necessitar de tratamento psiquiátrico daquele de emergência e em que você já está completamente knockdown, porque ter tratamento psiquiátrico é uma coisa válida. Agora, se você já estiver num ponto em que quase que já há dificuldade no retorno, no voltar atrás, e tiver que recorrer a este profissional, então é porque você não soube suficientemente tomar conta de si em termos psicológicos e fazer no caminho, antes de chegar a esse ponto, uma quantidade de diligências em que você se vai salvar. Para quem tiver curiosidade em saber mais sobre estes assuntos, sempre pode recorrer ao nosso canal, que nós vamos continuando a colocar aqui alguns destes conteúdos, e vamos também convidar gente que é perita nesta área e que de algum modo vos vai elucidar sobre algumas coisas, ou poderá eventualmente também pedir ajuda a um amigo, a um colega que também saiba, que também já tenha passado pelo processo e que lhe possa dizer como é fazer um caminho em que nós nos estamos a salvaguardar e a tomar conta de nós próprios. Até sempre!